Recebendo no Troca de Ideias a delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui de Lajeado, Márcia Bernini Kohlenberg, para falar sobre a violência contra a mulher, como é que estamos fechando esse ano de 2022, de um tema que sim, precisa ser pauta todos os anos e que infelizmente continua acontecendo. Vamos saber se está... não sei se melhorando seria a melhor palavra, mas se os dados eles estão mais baixos, se tem menos casos acontecendo, se as denúncias estão ocorrendo também em relação aqui ao município de Lajeado e à nossa região. Tudo bem, delegada? Bem-vinda, bom dia. Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Bom dia, Rita. Então, o que a gente pode falar da nossa situação aqui? A gente sabe que tem, né, dados do país, tem dados inclusive do Rio Grande do Sul, né, dados em geral, mas, por exemplo, né, considerando o ano de 2022, até o presente momento, 242 feminicídios tentados, 100 feminicídios consumados, sendo que 80% das vítimas não tinham, né, nenhuma medida protetiva e muitos não tinham nenhum registro, inclusive, de ocorrência contra, né, as pessoas ali que fizeram o crime. Mas também, claro, a gente está falando aqui de outros tipos de violência, estupro de vulnerável, são vários tipos de violência contra a mulher. O que tem de dados aqui de Lajeado em especial? Então, você citou, né, no Rio Grande do Sul a gente teve até agora 100 feminicídios consumados, né? O ano passado a gente teve 91 feminicídios. Então, a gente tem um ano mais violento para as mulheres no estado do Rio Grande do Sul. A estatística de tentativa de feminicídio também ela é bem alarmante, né? Mas em Lajeado, esse ano a gente não registrou nenhuma tentativa de feminicídio e não registrou nenhum feminicídio. O ano passado a gente teve uma tentativa de feminicídio na cidade de Lajeado, inclusive eu acho que já está na iminência de ir a júri, o autor do fato, e a gente teve um feminicídio que inclusive o autor já foi a júri no ano passado. Né? Com relação às ocorrências em si, hoje a gente está experimentando um número maior de registro de ocorrência. Só que, né, na delegacia da mulher a gente atende outros municípios também, né? Então, no apanhado de todas as ocorrências de Lajeado e vamos colocar a comarca de Lajeado, com exceção de Progresso e Cruzeiro do Sul, a gente tem o maior número de ocorrência, tá? Com relação ao ano passado. Mas a gente não tem esses dois crimes que são, né, o ápice da violência que a gente conta. Mas nem na região. Na região teve? Na região. Teve. É que são duas coisas, né? A gente está falando de Lajeado, mas Lajeado atende outros municípios, então Lajeado outros atende, municípios diferem. Por Lajeado, a DEAN atende Sério, atende Forquetinha, Marques de Souza, Canudos do Vale, Santa Clara e Lajeado. Esses são os municípios que 6 municípios. Da comarca, então, como a senhora falou, tem Cruzeiro e Progresso. Então, que não... Isso. Aí são atendidas por outra delegacia? São atendidas pela delegacia que atende, que a gente chama, que faz todas as ocorrências, né? Que a gente chama clínica geral, assim, né? Mas da DEAN Lajeado, a gente atende só as cidades da comarca que não tem delegacia específica. E delegacia especializada da mulher em outros municípios? Para esses outros municípios, nós estamos falando de 6, né? Sim. O Vale tem 36 municípios. Então, os outros 30, independente de ser em Lajeado ou outros municípios, tem? Normalmente, assim, como é que o Estado faz a divisão, né? A segurança pública. O município maior da região é que concentra a delegacia especializada no atendimento à mulher. E na nossa delegacia também... por isso que a gente teria que fazer um recorte específico de cada crime, porque a DEAN atende não só a violência contra a mulher, atende também casos de violência sexual contra criança e adolescente, né? Então, a gente também trabalha, por exemplo, com estupro de vulnerável, né? E então essas estatísticas que a gente traz aqui é referente a todas as cidadezinhas que Lajeado. Mas em Teutônia, trabalha. Por exemplo, que é uma outra comarca, tem a comarca lá, tem a especializada, a delegacia especializada da mulher? Não tem. Ou lá atende de uma forma geral? De uma forma geral, porque... Então, especializada na região é só Lajeado? Isso, porque Lajeado, a nossa região tem vários municípios, mas a DEAN, ela fica na delegacia do município maior. Então, Entendeu? esses números que tu poderia apresentar para nós aqui, são relacionados à região, a essa comarca. Lajeado e esses outros 5 municípios.
Isso, mas eu trouxe com relação a feminicídio e tentativa de feminicídio no ano passado na nossa região. A gente teve, por exemplo, 4 tentativas de feminicídio nas nossas cidades e a gente teve 4 feminicídios nas nossas cidades da região do Vale do Taquari, abrangida pela nossa região policial, né, da Polícia Civil. Esse ano a gente teve 3 tentativas na região e a gente teve um feminicídio consumado. O ano passado, a Delegacia da Mulher atendeu um feminicídio de Lajeado e um feminicídio de Marcos de Souza. Entende? Mas de Lajeado seria Em só relação a estupro e estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é quando é menor de 14 menor anos. de 14 anos ou quando a vítima se encontra numa situação de vulnerabilidade tão grande, de inconsciência, de incapacidade de discernir, de se defender. Daí também entra no estupro de vulnerável, né? Mas o estupro de vulnerável, ano passado a gente teve um número maior de ocorrências e esse ano a gente tem um número menor. Só que o estupro de vulnerável é um crime que, assim, a gente não tem... Normalmente, a gente tem um número de ocorrências que entram, mas não necessariamente significa que aqueles fatos aconteceram naquele ano. Por quê? Porque a gente trata de criança. Criança, dependendo da situação, demora muito para relatar. Às vezes, ela só vai entender que ela foi abusada sexualmente quando ela entra numa idade escolar e que ela consegue entender, ter o entendimento do que vem a ser até o ato sexual em si, né? Porque muitas crianças, a gente tem um número muito expressivo de abuso de criança, de estupro de vulnerável, que ele ocorre intrafamiliar. Então, a maioria expressiva dos abusos contra a criança acontece dentro da família. E ele vem disfarçado, muitas vezes, de carinho, né? Então, às vezes, a criança é muito pequena e ela vai entender que ela foi abusada mais tarde. E aí, mesmo, às vezes, entendendo que ela foi abusada, existe a ameaça que vem acompanhada, né? Muitas vezes, o agressor diz que a mãe vai morrer, que alguém vai ser preso na família, e a criança, ela abarca toda aquela negatividade daquela situação, daquele impacto, e ela demora um pouco mais para registrar a ocorrência, para confirmar, para avisar e registrar a ocorrência. Então, às vezes, a gente tem um número expressivo de ocorrência que entra, mas, ao mesmo tempo, não necessariamente daquele ano, entendeu? E os números de 2021 e 2022? De estupro de vulnerável? Isso. Eu tenho aqui. Estupro de vulnerável, 26 a gente tem de ocorrência e esse ano a gente tem 15 de ocorrência de estupro de vulnerável. Diminuiu. E o estupro? É que, às vezes, assim, mas esse número, estupro de vulnerável, a gente tem um corte, né, objetivo, que é com relação à idade, menos de 14 anos. Só que a maioria das vítimas, elas são adolescentes, né? Então são crianças e adolescentes. Ele já entra num recorte de estupro para a estatística, mas a maioria das vítimas são adolescentes, dentro do próprio estupro. Não é necessariamente com vítimas maiores de idade. Entendeu? Sim. E em relação a essa questão do estupro de vulnerável, inclusive em função, né, mesmo que aqui o número em si, né, aparentemente tenha diminuído, há uma campanha que está sendo preparada para conscientização, até para conhecimento, muitas vezes. O que a gente tem? A gente tem, assim, a gente conversando com algumas vítimas, entendendo a situação do abuso, do estupro de vulnerável, a gente identifica muito que, às vezes, principalmente em razão da ameaça que as crianças sofrem. É muito difícil uma criança ser abusada sexualmente e ela não ser vítima de ameaça. Ela sempre, na maioria das vezes, ela é vítima de ameaça. De ameaça de que, se você contar, vai acontecer alguma coisa com a família, com o teu irmãozinho. Então, normalmente vem acompanhado de ameaça. Então, o que a gente vai... A gente tem um programa de governo no estado do Rio Grande do Sul que se chama RS Seguro, tá? Então, os crimes de homicídio são acompanhados, de roubo de veículo, esses crimes mais graves são acompanhados. E aí, aqui em Lajeado, foi inserido o crime de estupro de vulnerável. Então, esse ano, a gente já em contato com o CONDICA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, com o Conselho Tutelar, a gente já tem agendado não, mas já conversado com 2 empresas de Lajeado para a gente fazer um diálogo com as mães das empresas, para tentar, né,
levar para essas mães a forma de dialogar com as crianças, para ver que as crianças relatam, né? Então a gente passou por uma pandemia que muitas crianças ficaram em casa. A gente tem um número muito expressivo de mulheres que às vezes saem para trabalhar, né? E as crianças ficam às vezes com pessoas que não têm tanta intimidade com a criança, ou mesmo tendo intimidade, a criança não estava na escola, porque a escola é um órgão, é um fator de proteção muito grande para as crianças. Então, e às vezes elas estão justamente nessa situação da ameaça, né? Tipo, algo pode ter acontecido nesse período e a criança não revelar em razão de não ter segurança e tudo mais. E tem jeitos de falar com a criança que talvez ela comece a se manifestar ou dar indícios observar, maiores. Exatamente, observar, porque a escola é um lugar em que a criança apresenta muitos sinais, né? Deficiências, dificuldade de aprendizagem ali que começa a aparecer de uma hora para outra, pode ser um indicativo de que alguma coisa não está legal com a criança, e esse não está legal pode ser isso, né? E o diálogo, às vezes, porque é um assunto delicado, né, se a gente for pensar. É um assunto delicado, existem pessoas que não conseguem conversar sobre esse assunto. Então, a gente tentar levar para as mães uma forma de dialogar de uma forma mais leve, né? Mas dialogar com as crianças para ver se está tudo certo, se tem alguma coisa que elas tenham que contar, que elas tenham que revelar, se acontecer alguma coisa diferente da rotina delas, com uma pessoa estranha ou com uma própria pessoa da família, para a gente ver se a gente consegue tirar da subnotificação, né, esses crimes. E, independentemente da subnotificação, se a criança estiver sendo vítima, que se interrompa, né? Delegada especializada de atendimento à mulher aqui em Lajeado, Márcia Bernini Kohlenberg. Eu só queria, só para a gente também finalizar a questão de números, né? O estupro de vulnerável, então, foram 26 ocorrências em 2021, 15 em 2022. O estupro que tem aí adultos. A gente teve aqui, que eu tenho aqui, 2022, 16 casos de estupro informado na DEAN. E 2021? 2022. A gente teve duas situações bem pontuais em Lajeado, que, né, não sei se vocês se lembram, em agosto, início de setembro, a gente teve uma pessoa que foi presa, um indivíduo que foi preso, que ele atacou 4 mulheres em Lajeado, né? E a gente também teve no início do ano outro que atacou, se eu não me engano, também 4 mulheres. Então a gente teve essas situações específicas na nossa cidade. Os 2 estão presos, né? Um, inclusive, já foi condenado. A maioria das pessoas que cometem esse tipo de crime hoje está respondendo criminalmente? Sim. Quando identificado, sim. Em relação a gente está falando, né, da criança que às vezes não consegue se manifestar, mas muitas mulheres também não conseguem chegar à delegacia por algum motivo, ou por vergonha, ou por talvez nem entender que aquilo ali é uma violência, dependendo do tipo, né, quando não é física diretamente. Isso ainda é um complicador aí para essa subnotificação também, de casos de violência contra a mulher em geral. Sim, a gente tem, infelizmente, ainda uma subnotificação, né? Algumas mulheres temem manifestar a situação que aconteceu, relatar a situação que aconteceu. Às vezes também existe... a gente teve uma alteração na lei em 2009 que alterou o crime de estupro, porque antes o crime de estupro ele era a conjunção carnal, né? Então, você ter a prática do sexo ali mediante violência ou grave ameaça. Hoje, a gente tem o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que também é o crime de estupro. Entendeu? Então, hoje a gente tem, se uma pessoa acaricia uma mulher, né, de forma violenta, né, com ameaça, também é estupro. Né? Então, a gente tem um número maior de ocorrência de estupro também, porque hoje a gente tem uma caracterização maior do número do crime de estupro. Antigamente eram crimes separados, a gente tinha tentado violentar o pudor e a gente tinha o estupro. É igual a questão da criança, né? O abusador sexual da criança, normalmente, ele não tem a prática da conjunção carnal com a criança. Ele pratica o sexo com a criança de uma outra forma, com atos, né? Ele se esfrega na criança. Praticamente faz tudo menos ter uma
prática sexual propriamente dita. Isso também é característica do crime de estupro, né? E a mulher adulta, algumas vezes, ela não registra ocorrência, e a gente pede que registre, né? Que nos informe, porque os autores, eles são responsabilizados, né? E é importante que seja responsabilizado. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, mas o nosso tempo está encerrando, né? Mas eu vou fazer, se a gente conseguir, talvez, resumidamente só, em relação à violência física, né? Aí não necessariamente o estupro, que também é uma violência física, mas contra a mulher. Né? Enfim, as mulheres que apanham mesmo em casa, né, dos seus parceiros, ex-parceiros, enfim. Esse tipo de violência aumentou? Tem os números específicos dessa violência? Existe? Olha, eu vou te dizer assim, ó, Rita, independentemente de ter aumentado ou não ter aumentado, a gente tem um número muito expressivo grande de violência. Sabe? Então, assim, é comum chegar na delegacia mulher roxa, mulher machucada, entendeu? Mulher que você vê que a agressão ela foi muito violenta, ela está com o corpo todo machucado, entendeu? Então, ele ainda é bastante característico. Tem esse número dessas ocorrências? Eu tenho de lesão aqui, ó, 2021, no site da Secretaria de Segurança Pública, Lajeado 118, e lesão corporal em 2022, no site de Segurança Pública 106. Então, é um número bastante expressivo. Muito. Porque essa lesão corporal, quando a gente vê na estatística o crime de lesão corporal, é que foi identificada uma lesão que quem estava atendendo viu, identificou, né? É um roxo, é um machucado, é uma mordida. Uma lesão a cada 3 dias, a grosso modo, um pouco mais ou menos perto disso, né? Bastante. Preocupa, né? Tem que diminuir bastante. O ideal seria estancar, né? Não acontecer mais. Mas no mundo a gente sabe que acontece, ainda está um número bastante elevado. E provavelmente esse número é bem maior, né? Porque isso é o que foi. Com certeza. Foi feita a ocorrência. Muitas talvez não fazem por N motivos, né? Que a gente já citou aqui. E se eu puder, né? Que o tempo está acabando, a gente está partindo para o período de festas de final de ano, né? Então, assim, se as mulheres sofrerem violência, procure a delegacia, procure a polícia. Não deixa para depois para contar, né? Porque a gente tem uma estatística muito perversa, muito alta, né? A gente tem visto aqui no Rio Grande do Sul. Então, registra a ocorrência, pede... Até para ter uma proteção, né? Exatamente. Se registrar, fica lá. A pessoa não pode se aproximar tantos metros, tem tudo isso. E o telefone de contato, em caso de emergência, ou que se a pessoa... Emergência é 190. Emergência é o geral. Emergência é a viatura que está mais próxima da casa. E no mais, se a pessoa quiser, quero especificamente falar na Delegacia da Mulher... 3714-3309. E o que eu ia falar? Sobre até assim, ó, a gente faz uma semana, em uma semana, praticamente, vamos botar 9 dias, a gente teve 4 pessoas que foram presas por descumprimento de medida protetiva. Então, dezembro é um período assim que demanda mais atenção, né? Época de final de ano. Então, que as mulheres procurem a família, procurem amigos, mas não deixem de comunicar. E que as pessoas também denunciem, caso visualizem, ouçam ou identifiquem algo polícia, nesse sentido. Né? Chame a polícia. Está em dúvida, chama a polícia. Porque a polícia vai chegar e, se não for, vai embora. Mas, se for, o cara vai ser levado preso para a delegacia. Importante. Tá. Muito obrigada. Delegada Márcia, conversamos com a delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Márcia Bernini Kohlenberg. Informações importantes, bastante preocupantes, mas importantes, a gente precisa saber, né? Precisa colocar isso também para as pessoas, para que identifique, para que denuncie e que a mulher também faça a sua denúncia, né, quando isso ocorrer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Feliz Natal a todos que estão nos ouvindo. Feliz Natal para ti e para a tua família. Para vocês. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Ótimas férias.